Estamos a chegar àquela que é uma conhecida artéria da cidade do Porto, a Rua de Santos Pousada, aberta no século XIX. Sabemos que em 1839 ainda era um estreito e tortuoso caminho rural que vinha do centro da cidade em direção a estas áreas mais altas e então desérticas da freguesia do Bonfim. Será necessário esperar pela segunda metade do século XIX para que finalmente a rua fosse aberta, urbanizada da forma que hoje a conhecemos. Em 1878 a rua está já aberta e era então designada como Rua de São Jerónimo. É verdade, Rua de São Jerónimo. Teremos que esperar por 1913 para que ela seja batizada pela designação que até hoje possui, Rua de Santos Pousada. Isto porque, um ano antes, em 1912, havia falecido António Santos Pousada. Tinha sido um grande divulgador e militante da causa republicana, professor, jornalista. É um homem particularmente envolvido nesse ideal e ideário republicano que era a instrução pública. Era um portuense e a Câmara do Porto quis homenageá-lo dando-lhe o seu nome a esta rua e deixando por isso de se designar como Rua de São Jerónimo. Uma rua que já nessa altura conduzia, e continua nos nossos dias, a conduzir até uma singela igreja. Uma igreja que passa despercebida a muitos portuenses e, no entanto, possui uma história muito interessante e muito antiga. Vamos até à igreja de São Crispim e São Crispiniano. Atual, e deixem-me sublinhar atual pelos motivos que explicaremos durante os próximos minutos. A atual Igreja de São Crispim e São Crispiniano foi inaugurada em 1878 e, de resto, todo o ambiente artístico, arquitetónico, não tem a ver exatamente com as opções estéticas dessa segunda metade do século XIX. Aqui, no altar-mor, dominam as imagens dos dois padroeiros, São Crispim e São Crispiniano. Vale a pena lançarmos um olhar sobre a sua hagiografia, isto é, sobre a biografia destes santos. Trata-se, segundo a tradição, de dois irmãos que foram martirizados no século III nas Gálias, na atual França. E, por serem mártires, é que as suas imagens os apresentam segurando em palmas um símbolo do martírio. Um aspecto curioso destes dois irmãos é que eles provinham de uma família abastada, mas abdicaram de toda a sua riqueza para levar uma vida austera, de entrega ao próximo, uma vida do mais puro cristianismo. De resto, eles passavam todo o dia divulgando e pregando a mensagem do cristianismo. E, para conseguirem sobreviver, à noite os dois irmãos trabalhavam arduamente numa pequena oficina como sapateiros. Denunciados como cristãos, foram então presos, torturados e degolados, mas rapidamente transformados em símbolo, num dos símbolos maiores dos cristãos. O facto deles trabalharem à noite como sapateiros fez com que, durante a Idade Média, São Crispim e São Crispiniano se tenham tornado nos padroeiros dos sapateiros e de outras atividades, afim como os tamanqueiros ou os suqueiros. E, no caso português, vamos vê-los também como os padroeiros de irmandades, de agrupamentos de sapateiros em cidades como Porto, em Lisboa ou em Guimarães. Um aspecto também muito curioso é que o dia festivo destes santos é o dia 25 de outubro. Ora, foi a 25 de outubro de 1147 que Afonso Henriques tomou Lisboa. E por isso, durante aqueles primeiros anos de Lisboa, agora como cidade cristã, São Crispim e São Crispiniano foram os padroeiros da atual capital portuguesa. Seriam depois destronados com a chegada das relíquias de São Vicente, que é hoje o padroeiro de Lisboa.
Bom, mas regressemos de novo ao Porto, aos inícios do século XIII, quando os sapateiros criam uma irmandade. Aquela que é hoje uma das mais antigas instituições da cidade e que é responsável por este tempo. Foi, segundo a tradição, em 1224 que os sapateiros do Porto criaram a Irmandade de São Crispim e São Crispiniano. Não temos nenhum documento que ateste da veracidade desta data, mas ela não deve andar muito longe da verdade, uma vez que algumas décadas depois, nomeadamente nos inícios do século seguinte, há já documentação que atesta que a Irmandade já existia nessa altura há muito tempo. Uma Irmandade que irá ter também o seu brasão, foi sendo modificado ao longo dos tempos. Mas podemos contemplá-lo aqui, no atual templo de São Crispim e São Crispiniano. E podemos deixar de chamar a atenção para o facto de, nesse brasão, aparecerem alguns dos utensílios utilizados pelos sapateiros. Aspecto também muito curioso é o facto de ele apresentar as armas de Portugal e uma coroa. Isto tem a ver com o facto de, em 1785, a Rainha Dona Maria I ter mesmo declarado a Irmandade dos Sapateiros do Porto como Real Confraria dos Sapateiros do Porto. Real Confraria de São Crispim e de São Crispiniano. Mas, sendo uma instituição tão antiga e tão ligada às atividades tradicionais do Porto, como explicar, afinal, que o seu templo seja tão recente, dos finais do século XIX, e que se encontre num local, para a época, relativamente periférico da cidade? Não seria normal que esta Irmandade tivesse nascido no centro histórico do Porto? Pois era. E por isso mesmo é que nós vamos agora até o centro histórico da cidade. Durante uma boa parte da Idade Média, estamos a falar dos séculos X, XI, XII, a cidade do Porto limitava-se a um povoado restrito à parte superior do Morro da Pena Ventosa, aquela elevação que nós hoje conhecemos como a Sé, a elevação da Sé. O Morro do Olival ou da Vitória, nessa altura estava ainda totalmente deserto em termos de ocupação urbana. E mesmo aqui no Morro da Sé, como vos dizia, era mesmo só a parte superior da elevação, rodeada por uma muralha. Aliás, muitos documentos medievais falam no Castelo do Porto, que pode deixar muitos dos espectadores admirados, mas o Porto teve um castelo, pois, para quem se aproximava nessa época da cidade do Porto, aquilo que observava era o Morro da Sé, o Morro da Pena Ventosa, rodeado por uma muralha. E a povoação desenvolvia-se no seu interior e por isso parecia, de resto como tantas outras povoações do nosso país, parecia um castelo com a sua povoação no interior. Mas a partir de, nomeadamente, do século XIII, a cidade foi extravasando essas antigas muralhas. E os primeiros a saírem do interior da cidade são os artífices, nomeadamente aqueles que, enfim, desenvolviam atividades algo poluentes, fumos, maus cheiros, águas sujas. Encontramos numa dessas áreas que, nessas épocas muito recuadas, ficavam já fora das muralhas da cidade do Porto. Encontramos na zona dos pelames. E os pelames, mas não eram exatamente do que essa área onde se tratavam as peles, os cortumes. Aproveitavam aqui uma pequena encosta pedregosa que ficava voltada para o Rio da Vila, essa linha de água que corria, continua hoje a correr, embora entubada, debaixo da rua Mouzinho da Silveira. Encontramos, de resto, sob uma fonte de água bem emblemática da rua de Mouzinho da Silveira, que evoca ainda, de algum modo, as águas que corriam ao longo desta encosta pedregosa e que os artífices das peles utilizavam exatamente para lavar as suas produções. O topónimo Pelames
subsiste até hoje como uma evocação dessas atividades artesanais poluentes que eram feitas fora das muralhas da cidade. Mas havia outros. Saímos dos Planos, descemos até à Rua Escura. Encontramos agora na Rua da Banharia, que se prolonga depois até à zona da Ribeira pela Rua dos Mercadores. Estamos em pleno centro histórico do Porto, na área classificada pela Unesco como Património da Humanidade. E, no entanto, este eixo, Rua dos Mercadores, Rua da Banharia, Rua Escura, durante muito tempo estavam fora da cidade do Porto. É verdade. A velha muralha da cidade encontrava-se deste lado e esta rua circundava a muralha. Estávamos no lado exterior do Porto. Estamos, obviamente, a falar dessa época recuada do Porto anterior ao século XIII. E tal como aos planos, como vimos, se encontravam nesta zona exterior devido aos maus cheiros da produção dos cortumes, também aqui, neste local, nós vamos ver concentrar-se, desde épocas muito antigas, artífices de um outro mistério que produzia muita poluição. Eram os ferreiros. Aliás, em muita documentação antiga, a atual Rua da Banharia aparece referida como a Rua dos Ferraris. Ferraris, em latim, o plural de ferreiros. E era, com efeito, uma área que era marcada por muito fumo, pelas forjas. Aliás, ao longo destes últimos anos, uma série de intervenções arqueológicas que vêm acompanhando o processo de regeneração urbana, vêm revelando aqui na zona da Banharia cadinhos de fundição, níveis espessos de cinzas e de carvões, que têm tudo a ver, de facto, com esta tradição que aqui durante muito tempo existiu de ferreiros. Mas, por incrível que pareça, a memória da atividade desses artífices fora dos muros da cidade está muito viva na própria designação da rua. Rua da Banharia. Porque, afinal, esta banharia, se nós pegássemos em documentos, por exemplo, dos finais do século XIX, íamos reparar que sobre o I havia um trema. O I dever-se-ia ler, isto devia ser na Rua da Banharia, mas Rua da Bainharia, porque uma das especialidades dos ferreiros que aqui se encontravam era produzir espadas. Ora, a espada é uma peça compósita, composta pelo cabo, pela lâmina, a bainha. Ainda hoje dizemos desembainhar uma espada. E porque aqui eram produzidas muitas e afamadas bainhas de espadas, esta era a Rua da Bainharia. Ao longo do século XIII, o Porto registra com efeito um grande desenvolvimento urbano. A povoação desce definitivamente do Morro da Sé, da Pena Ventosa, e começa a ocupar o Morro do Olival. E é nessa altura que esta área vai ganhar importância acrescida. Encontramos naquilo que é hoje designado como o Largo de São Domingos, um terreiro que ficava fronteiro ao mosteiro, ao convento dos padres dominicanos, o convento de São Domingos. É um espaço amplo. Ainda recentemente, uma intervenção arqueológica colocou à mostra os antigos lajeados desta praça, que era também marcada por um chafariz que congregava os portuenses à sua volta como um espaço de lazer, mas também crucial para o abastecimento da água a esta área do Porto. Aqui, no Largo de São Domingos, ou Largo do Chafariz, reunia muitas vezes, debaixo dos arcos do convento, a Câmara Municipal. Em momentos de grandes decisões coletivas, como por exemplo em 1384, o apoio da cidade ao mestre Davis, ao futuro Dom João I, tem lugar aqui, no Largo de São Domingos, como este será também o epicentro de famosas revoltas populares do Porto, como a revolta dos taberneiros, a revolta do papel selado ou a das maçarocas. Enfim, era um espaço onde se congregavam também muitas instituições, aqui reuniam. E é então aqui que no século XIII se reunia essa Irmandade de São Crispiniano, a Irmandade dos sapateiros. Aqui eles vão reunindo e é, afinal, muito próximo deste espaço que eles acabarão por encontrar um lugar
para construir a sua sede. Em boa verdade, um hospital. Foi no início do século XIV, em 1307, que dois irmãos, dois devotos de São Crispim e São Crispiniano, resolvem oferecer à Irmandade um terreno aqui muito próximo para que a Irmandade aí pudesse desenvolver um hospital. Sim, um hospital. Vamos até lá. Mais abaixo do Largo de São Domingos e dividindo o Morro da Sé do Morro do Olival da Vitória, corria o Rio da Vila, de que já hoje aqui falamos. Neste local, o rio era atravessado por uma ponte, que tinha exatamente a designação de Ponte de São Domingos. E foi junto à Ponte de São Domingos, naquela esquina hoje da Rua Mouzinho da Silveira com a Rua de São João, que dois irmãos doaram então à Ordem de São Crispim e São Crispiniano um terreno para que aí construíssem esse tal hospital. Temos que entender aqui hospital na designação medieval do termo, em que hospital também tem muito a ver com hospitalidade. E de resto, a função principal, a grande missão desse hospital, que a partir daí passa a ser gerido pela Ordem, pela Irmandade dos Sapateiros, era dar hospitalidade aos peregrinos que rumavam para Compostela. O Porto era, sempre foi, continua a ser nos nossos dias, como demonstram muitas setas que por aí vamos vendo, um lugar crucial na passagem no caminho português para Santiago de Compostela. E por isso, é verdade que havia já outros locais da cidade onde os peregrinos tinham hospitalidade, mas não eram suficientes. E por isso esta vontade desses dois devotos de fazer com que a Irmandade passasse a ter também nos seus objetivos esta missão, o de dar abrigo aos peregrinos. O hospital nasce apenas com 2 camas, mas sabemos que já nos inícios do século XVI tinha crescido substancialmente e diariamente oferecia 10 camas para os peregrinos para Compostela, dava-lhes abrigo. Mas também tinha de se preocupar exatamente com o seu tratamento, porque muitas vezes estavam enfraquecidos, doentes. Mas junto a este hospital, a Irmandade vai também fazer nascer uma igreja dedicada a São Crispim e São Crispiniano. Tornar-se-á num templo de referência aqui da cidade do Porto. Dizem as velhas crónicas que era uma igreja muito bonita. Sofreu diversas fases de construção e acabou por desaparecer em 1852, quando, na sequência de primeiro da abertura, ainda no século XVIII, da Rua São João e agora, no século XIX, da Rua Mouzinho da Silveira, um eixo estruturante ligando a parte ribeirinha da cidade ao centro do Porto. Enfim, esta área da cidade sofre profundas transformações e a igreja foi sacrificada. Foi sacrificada, mas um novo templo dedicado a São Crispim e São Crispiniano iria surgir, daquele onde já estivemos e para onde vamos regressar. Com efeito, a poucas dezenas, muito poucas, do antigo lugar onde se implantava a Capela de São Crispim, ergueu-se em 1892 uma nova capela, a Capela do Senhor Salvador do Mundo. E vale bem a pena vir a este monumento para contemplar, quanto mais não seja, a imagem do padroeiro, uma belíssima escultura dos finais da Idade Média. É um templo com uma configuração um pouco inusitada. Aliás, passa despercebida a muitos dos portuenses que sobem apressados a Rua Mouzinho da Silveira, até porque o piso inferior está ocupado, sempre esteve com um estabelecimento comercial. A capela desenvolve-se aqui, no primeiro andar. Mas é uma capela reedificada, isto é, ela é herdeira de uma muito mais antiga, com origens provavelmente ainda no século XV. Uma capela
já nessa altura dedicada ao Senhor Salvador do mundo, que estava também associada a um hospital e encontrava-se numa rua que também ela viria a desaparecer, a Rua das Congostas, com a abertura da Rua Mouzinho da Silveira. Tantas coincidências, hospital, localização, com a Capela de São Crispim, fez com que muita gente, ainda hoje, designe esta capela como a Capela dos Sapateiros, pensando tratar-se da mesma que aqui se localizava. Mas não, esta é a Capela do Senhor Salvador do mundo. Um interessantíssimo testemunho das práticas de assistência social do Porto da Idade Média e do Renascimento. Quanto à Igreja de São Crispim, essa está nos nossos dias, bem lá em cima, no Bonfim. Vamos lá regressar. A passagem da Irmandade de São Crispim e São Crispiniano para estas novas instalações na segunda metade do século XIX coincide também com o gradual desaparecimento daquela que tinha sido uma relação histórica forte ao longo de séculos com os sapateiros. Agora, esta Irmandade e esta sua igreja abrem-se a todas as atividades profissionais. A missão da Irmandade continua a ser apoiar os seus irmãos, mas agora não são exclusivamente sapateiros ou profissões afins. A missão central é promover o culto cristão e particularmente dos seus padroeiros e continuar a auxiliar o próximo. Mas tal não impediu a Irmandade de salvaguardar e continuar a valorizar a sua longa história e o seu vasto património. Aqui, na Igreja de São Crispim e São Crispiniano, constatamos a forma zelosa com que vêm sendo guardados os documentos antiquíssimos, medievais, que atestam toda a longa história desta instituição. Aqui podemos também contemplar documentos e objetos que nos evocam o seu passado ligado ao hospital e que não poderia deixar de ser a sua relação com os peregrinos que rumavam para Santiago de Compostela. Tudo isso, toda essa memória está viva no interior deste monumento, que é, afinal, a sede de uma das mais antigas instituições da cidade e, com os seus quase 800 anos, uma das mais antigas instituições do país. Mas no Porto há outras instituições também com raízes medievais, mas isso são já outros factos, também algumas lendas e futuros caminhos da história.